E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar de cabeça na política venezuelana que está, digamos, bem agitada ultimamente. Ele tá pegando fogo. A gente tem um monte de notícias e relatos direto da fonte, sabe? Direto do front. Mostrando a situação, como posso dizer, Tensa. tensa que o país está enfrentando. Melhor se preparar porque a coisa tá feia. Feia, feia. É um drama político de altíssimo nível, com manobras jogadas e, infelizmente, um custo humano real. E a gente vai destrinchar tudo isso pra você. A eleição de julho do ano passado, lembra? Ah, como esquecer? Foi pra lá de controvérsia, Nicolás Maduro, né? Declarou vitória. Mas, pelo que tudo indica, a coisa não foi bem assim. A gente sabe que. As suspeitas de fraude são fortíssimas. Edmundo Gonzalez, o candidato da oposição, parece ter sido o verdadeiro vencedor. Tanto que a comunidade internacional tá de olho, né? Totalmente. Questionando a legitimidade do resultado, falta de transparência, E para aumentar a tensão, o Supremo da Venezuela. que é totalmente alinhado com Maduro, chancelou a vitória dele. Ignorando as denúncias, a reprovação internacional. Aí complicou de vez. E o Gonzalez não se deixou abater, né? Foi atrás de apoio internacional buscando a ajuda de líderes mundiais, formando alianças. Pensando estrategicamente. Olha, e não tá por brincadeira. Marcou sua volta para Venezuela para o dia 10 de janeiro, Que é logo ali. para tomar posse como presidente. Aí é que a porca torce o rabo, né? Tudo. Aumenta o risco de um confronto com Maduro. É como se ele estivesse jogando xadrez. Cada movimento calculado, buscando apoio, legitimidade, porque ele acredita ser dele por direito. A presidência da Venezuela. Exatamente. E essa data, 10 de janeiro, é crucial. É o ponto de ruptura, sabe? Pode deflagrar uma série de eventos. Com consequências imprevisíveis. Imprevisíveis. E enquanto isso, Maduro está usando táticas pesadas Pesadíssimas. para silenciar a oposição. Detenções arbitrárias, desaparecimentos, intimidação. Um verdadeiro arsenal de opressão. E o pior é que figuras importantes da oposição foram detidas recentemente. O Rafael Tudares, genro do Gonzalez, foi preso na frente dos filhos. O Henrique Marques, ex-vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral, também foi preso. E o Carlos Correa. Diretor da UND Espaço Público. Esse sumiu do mapa, sem deixar rastros. Cara, é de arrepiar os cabelos. Parece que o Maduro está disposto a tudo para se manter no poder. A tudo. E para piorar, o regime alega ter capturado mercenários, planejando ataques terroristas. 2 americanos e 3 ucranianos, segundo eles. Mas muitos especialistas acham que essa história de mercenários é só uma cortina de fumaça, né? Eu particularmente concordo. É para justificar a repressão, desviar a atenção do que realmente está acontecendo. Um ataque sistemático à democracia. Isso. Mas a comunidade internacional não está caindo nessa, né? Chile e Paraguai, por exemplo, já retiraram seus embaixadores da Venezuela. Rompendo relações diplomáticas com Maduro. E os EUA e a União Europeia impuseram sanções a Maduro e seus aliados. Tentando pressionar o regime a mudar de postura. A grande questão é, será que essas medidas serão suficientes para provocar uma mudança real? Essa é a pergunta de $1 milhão. A situação é extremamente delicada e imprevisível. Delicada e imprevisível. A situação é realmente complexa. Maduro parece estar encurralado. Agarrar ao poder com unhas e dentes. E essa teimosia, essa recusa em reconhecer a derrota e abrir mão do poder pode ter consequências sérias para ele. Sério. Especialistas em direito internacional alertam que, se ele for deposto, o Maduro pode enfrentar acusações de crimes contra a humanidade. Caramba. A coisa é mais séria do que parece. Bem mais. E a gente sabe que essa instabilidade política tem um impacto direto na vida dos venezuelanos. Sem dúvida. A crise humanitária se agrava a cada dia. A gente vê. Escassez de alimentos e medicamentos, inflação galopante, milhões de pessoas fugindo do país. É de cortar o coração. Um relatório recente da ONU mostra que mais de 7 milhões de venezuelanos já deixaram o país desde 2015. Nossa. A maioria em busca de refúgio em países vizinhos, Colômbia, Brasil, Peru. E essa diáspora coloca uma pressão enorme nesses países, né? Eles lutam para atender essa demanda crescente. E a comunidade internacional, que está fazendo. Está dividida. Entre os que defendem uma intervenção mais incisiva na Venezuela. Tipo o uso de força militar para depor o Maduro. E os que preferem manter as sanções e o diálogo. Como principais ferramentas de pressão. Exatamente. E essa divisão complica ainda mais a busca por uma solução. As sanções, pelo menos, estão funcionando. Elas têm um impacto, sim, na economia do país. E na capacidade do Maduro de financiar seu regime. Mas, ao mesmo tempo, Elas também afetam a população. que já sofre com a crise humanitária. É um dilema. E aí? Como pressionar o regime sem prejudicar ainda mais o povo venezuelano? Não existe uma solução fácil. Mas uma coisa é certa. A comunidade internacional precisa se unir. Pra quê?
para encontrar uma maneira de ajudar a Venezuela a sair dessa crise. Isso inclui pressionar o Maduro a negociar uma transição pacífica de poder, garantir a realização de novas eleições, livres e justas, e fornecer ajuda humanitária à população. Falando em pressão, lembra daquela jogada usada do González? De convidar um grupo de ex-presidentes para acompanhá-lo no retorno à Venezuela. Essa mesmo. É um movimento arriscado, mas que pode aumentar a pressão sobre Maduro. E ganhar legitimidade internacional. Exatamente. Essa comitiva de ex-presidentes funciona como uma espécie de escudo humano para o González. Dificultando uma possível ação repressiva do Maduro. Prender ou impedir a entrada de um grupo de líderes internacionais renomados. Teria um custo político enorme. Enorme. Imagina a cena. Um avião lotado de ex-presidentes pousando em Caracas, desafiando Maduro abertamente. De tirar o fôlego. Mas e aí? Como o Maduro vai reagir? Essa é a grande questão. Ele vai recuar e permitir a entrada do González e sua comitiva. Ou vai dobrar a aposta. E aumentar a repressão. Se ele optar pela segunda opção, as consequências podem ser desastrosas. A comunidade internacional certamente condenaria, E provavelmente imporia sanções ainda mais duras. isolando ainda mais o regime venezuelano. Sem dúvida, dificultando ainda mais a busca por uma solução para a crise. Então a gente fica aqui na torcida para que a razão prevaleça. E que a Venezuela encontre um caminho para a paz e a democracia. É isso aí. A gente fica imaginando como o povo venezuelano está lidando com tudo isso, né? Com essa instabilidade toda. A pressão internacional. Com medo da violência. É uma situação bem angustiante, né? Angustiante. Imagine viver sem saber o que vai acontecer amanhã. Você vai ter comida na mesa? Você vai poder sair de casa sem medo. A gente tem relatos de pessoas estocando comida, remédios, água. Com medo de que a situação piore. A economia da Venezuela tá... Em frangalhos. Hiperinflação, falta de produtos básicos, desemprego. Tudo isso contribui para o desespero da população. E essa crise econômica, né? Ela tem raízes profundas. Vão além da incompetência do regime Maduro. Com certeza. A dependência do petróleo, a corrupção, as políticas econômicas. Tudo isso contribuiu para o colapso. E aí a gente pensa, né? Qual o papel da comunidade internacional? As sanções, por exemplo. Elas têm um impacto, sim. Na economia, né? Na capacidade do Maduro de se manter no poder. Mas elas também afetam a população. Que já sofre com a escassez. E com a inflação. É um dilema. E a intervenção militar. Uma possibilidade. Olha, é sempre o último recurso. A gente viu o que aconteceu no Iraque. Do Afeganistão. Intervenções militares raramente dão certo. Raramente. Mas e aí? A comunidade internacional pode ficar parada enquanto a Venezuela. Mergulha no caos. Até que ponto a gente tolera um regime que viola direitos humanos. Ressegue opositores. Sufoca a democracia. Essa é uma pergunta difícil. Difícil. Mas uma coisa é certa. O quê? A comunidade internacional tem a obrigação de ajudar. De ajudar o povo venezuelano, né? A encontrar uma saída para essa crise. E como fazer isso? Aumentando a pressão diplomática, a pressão econômica, apoiando uma transição pacífica de poder. Novas eleições. Livres e justas. A gente espera, de verdade, que a Venezuela encontre um caminho. Para a paz. E para a democracia. Que o povo venezuelano possa reconstruir seu país. Superar as divisões. E voltar a ter esperança num futuro melhor. É isso aí. E a gente aqui no The Deep Dive vai continuar acompanhando a situação na Venezuela. Trazendo as últimas notícias, as análises, tudo para você ficar bem informado. A gente acredita que a informação é a melhor arma contra a ignorância, contra o autoritarismo. Fique ligado e até a próxima.